Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Hoje é dia 18 de junho de 2025, agora são 21 horas e 24 minutos. Eu quero agradecer pela presença de cada um de vocês, eu espero que todos estejam bem e também quero pedir que você me perdoe, porque eu havia programado essa transmissão para as 9 da noite, mas eu tive uma série de imprevistos técnicos aqui, me atrapalharam bastante, inclusive porque eu uso um telefone celular. Na verdade são dois telefones, um para o que a gente usa para atender as pessoas, para fazer os contatos, as linhas de transmissão, e um outro aparelho para fazer a câmera, para servir de câmera para a gente reproduzir os conteúdos. E às vezes não conecta, dá problemas, porque é tudo via Wi-Fi. Mas eu gostaria até de convidar as pessoas que quiserem, puderem me ajudar com uma câmera digital, uma câmera profissional. Eu preciso muito para o meu trabalho que eu faço hoje. Então, que Deus abençoe a sua vida e nós vamos continuar seguindo em frente. Hoje eu vou fazer uma denúncia pública importantíssima de manipulação, uma denúncia que envolve a sua cidade, envolve você que é do Brasil, envolve a sua cidade, envolve questões ligadas ao poder público, porque é do interesse de todo brasileiro saber quem será o próximo governante do Brasil, principalmente no ano que vem, onde haverá as eleições para presidente. Então, não só isso, as eleições, em cada ano eleitoral, em cada ano, as instituições religiosas querem colocar seus representantes. E a Universal não é diferente delas. A Universal, ela tem como objetivo colocar representantes do bispo Edir Macedo. E eles estão se utilizando da máquina da própria Igreja Universal, membros, voluntários, evangelistas, para ganhar votos de graça, já estão fazendo reuniões agora. Então, eu estou trazendo em primeira mão para vocês o esquema da Igreja Universal do Reino de Deus. Já trouxe aqui alguns esquemas, trouxe áudios exclusivos para quem não sabe, mas hoje eu quero comentar uma reunião, vou trazer aqui no celular, tá aqui, eu vou trazer a reunião feita no Rio de Janeiro, onde, segundo estimativas, 40 mil voluntários estão sendo preparados para trabalhar de graça para o Partido Republicanos. O Partido Republicanos está sob o poder do bispo Edir Macedo. Quem manda no Partido Republicanos é o bispo Macedo. E a denúncia de hoje tem a ver com isso. Como que a Universal pretende usar uma estimativa de 40 mil voluntários para trabalhar de graça para governar não só o Rio de Janeiro. Isso aqui que eu vou fazer, nós vamos falar aqui de uma reunião interna do Rio de Janeiro. Um link foi distribuído para voluntários da Universal do Rio de Janeiro. Mas não é só o Rio. Todos os estados brasileiros estão sujeitos a ter os seus voluntários coagidos, levados a trabalhar de graça para o Partido Republicanos. Isso é grave. Um partido que, como fundo eleitoral, já recebeu mais de 300 milhões de reais. Mas o voluntário não ganha uma moeda. O voluntário trabalha para o Jesus da Universal, que nunca esteve na Igreja Universal. O Jesus do Edir Macedo. O Jesus do Renato Cardoso. Eu tenho algumas novidades para trazer para vocês hoje, eu tenho algumas notícias de primeira mão para trazer, mas antes de trazer essas notícias, essas informações exclusivas, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. Você que está me acompanhando de todo mundo agora, muito obrigado, vou cumprimentar quem está comigo aqui ao vivo. Quero pedir a você para não esquecer de deixar o seu like, é muito importante que você deixe o seu like, a fim de que o YouTube veja que você está gostando do conteúdo. Davi, como eu faço para apoiar o trabalho do seu canal? Você pode se tornar um membro do canal Davi Vieira. Vai na descrição do vídeo. Seja membro do canal, nos apoie, pessoal. Por exemplo, agora, como eu falei no início dessa transmissão, eu estou usando um telefone celular como câmera. Se eu tivesse uma câmera profissional, já ajudaria a gente a não ter esses problemas técnicos. Então, inclusive, se você quiser me ajudar com uma câmera profissional, Davi, como eu faço para te ajudar? Entre em contato com o meu WhatsApp, vai na descrição do vídeo, ou então está aqui o link que você pode apontar o seu telefone celular, está aqui o QR Code, aponta o QR Code para cá
E aqui tem as formas de você nos ajudar de maneira voluntária, tá certo? Muito obrigado ao pessoal que está comigo aqui ao vivo. Quero trazer algumas notícias para vocês. Desculpa. Quero convidar os amigos a se tornarem membros do canal. Ao final do mês, na última live que a gente vai fazer, inclusive eu quero dar uma novidade para vocês. A gente vai combinar direitinho. Quero mandar um grande abraço para algumas pessoas, um abraço caloroso para o canal. Eu quero mandar para o Joelso, para a Etienne, do canal Chat Podcast. Eu estive lá no estúdio deles, fui muito bem recebido, tivemos um bate-papo muito bacana. Em breve vou colocar os shorts aqui para vocês verem os pedaços, mas foi muito bom lá a nossa participação no podcast do Joelson e da Etienne. Um abraço aí para o pessoal do canal Chat Podcast. Também quero agradecer e mandar um abraço para o meu querido amigo, o Palhaço Cristão, que agora tirou a máscara. Agora é Jobert, o Jobert Rodrigues. Jobert, que é um grande profissional da área da psicologia, e no dia 29 a gente pretende aí, vamos ver se dá tudo certo, para a gente trazer o Jobert para cá, para fazer uma live com ele aqui. Vai ser muito legal o conteúdo, e nesta live, após esta live, eu vou sortear a canequinha do membro do canal. Eu vou estar sorteando para um membro do canal, para você tomar sua água, seu chá, seu café. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aos amigos aí queridos que estão comigo aqui ao vivo. Muita gente do Brasil e fora também, que sempre está acompanhando as nossas transmissões. Na minha opinião, trabalhei com o Bispo Alessandro, ele é frio demais, sempre 100% focado nas metas. É coisa muito comum, né, entre bispos da Universal. Como na Igreja Universal todo pastor tem que bater sua meta de arrecadação, não é muito diferente do Alessandro, né? O Alessandro Pascoal é o pau mandado do Macedo para preparar os voluntários para trabalhar de graça. O Alessandro Pascoal é o responsável por arregimentar pessoas para trabalhar de graça para a política da Igreja Universal, com o pretexto de estar fazendo para Jesus, com o pretexto de estar fazendo para a obra de Deus, como se a obra de Deus dependesse de política, como se Jesus quisesse o poder político deste mundo, a cooperação do poder político desse mundo. É uma piada, né? Para não dizer uma patifaria. Inclusive, eu estava acompanhando agora há pouco a live do Palhaço Cristão, do Jobert, entrevistando o nosso querido irmão e amigo que a gente trouxe aqui para o canal, o nosso irmão, o Alexandre Lisboa, ex-pastor da Igreja Universal, que passou pela África, teve várias experiências. Eu entrevistei aqui o Alexandre Lisboa aqui no canal. Ele conheceu lá o Resort 5 Estrelas, é muito bom, muito bom. Então, saudações aí ao Alexandre, que está lá no canal do Palhaço Cristão lá, tá dando uma entrevista lá, é muito legal. A gente vai trazer o Palhaço Cristão aqui, que agora é o Jobert, sem máscara, sem filtro. Isso é muito importante, tá certo? Janela do Pensamento, meu querido irmão Davi, Deus abençoe, um abração aí, forte abraço. Elza Argentim, Leandro, Teófilo. Também quero mandar um abraço pro Dr. Francisco Tenório. Conversei com ele hoje, de repente sexta-feira a gente vai tomar aquele café, aquele caldo de cana, juntos. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Davi. Já estou na espera. Davi, me responde uma dúvida. O Bispo Macedo e os pastores dizem que o jogo é do diabo. Teve um pastor que disse que iria mostrar na Bíblia. Estou esperando até hoje. Ai. É uma piada, né, irmão? Acho que nem precisa responder, né? Quando o pastor falar para você que o jogo é do diabo, você tem que falar para ele assim: então por que o Bispo Macedo tem um time de futebol? O jogo só é do diabo quando for pertinente aos obreiros, aos voluntários. Mas se é para bispo, se é para pastor, se é para eles lá dentro, não tem nada do diabo, tá tudo liberado. Selma dos Santos Vidal, minha querida conterrânea, amiga do Rio, Sidney Ferreira, Edu, muito bom ter vocês aqui. Maria Lúcia, Ivan Góes também, um abração. Maria de Fátima Bonfim. Gente, a gente está em pleno período da Fogueira Santa da Igreja Universal. E esse período da Fogueira Santa é a principal campanha de arrecadação de dinheiro da instituição. Nesse mês, eles estão fazendo a campanha da justiça. Eu vou falar mais sobre isso. Eu vou trazer assuntos sobre isso. Eu tenho áudios do Bispo Edir Macedo, áudios
fortes em relação a isso. Talvez sexta-feira eu faça uma live agora falando a respeito o áudio que o Edir Macedo tem para falar sobre o envelope da Fogueira Santa. Eu vou trazer talvez na sexta-feira. E no domingo a gente vai tentar trazer o Palhaço Cristão, o Jobert, para fazer uma entrevista com ele aqui no canal. Pastor Wilson Rangel. Deus abençoe também. Um abraço, meu irmão. Adriano Borges, Regiane Ferreira. Valeu, Cléa Adorno, Apocalipse, Moacir, Rose. Muita gente, Estrelita. Buenas noites. Deus te abençoe, minha irmã. Do fundo do coração, que Deus te traga paz e força. Obrigado. Vida em Cristo também. Valeu, vida em Cristo. Obrigado, Regiane, pela força, tá? Deus te abençoe. Muito obrigado pela ajuda. Muito obrigado. Senhor Vargas. Na verdade, o Palhaço Cristão fez a live dele, eu acho que começou 8 horas. A minha, eu não percebi que ele tinha feito a live, senão não tinha nem colocado no horário das 9. Infelizmente foi um desencontro de horários, né? E a história do Alexandre de Lisboa é uma história muito séria, uma história importante também. Davi, boa noite. Tem notícias do outro bicho que fez cirurgia na cabeça? Não tenho. Alguns dizem que morreu, outros dizem que não está bem. Não tem mais porque eles blindaram os caras, né? Eu tenho notícia sobre o Adilson Silva. Teve uma reunião com o Jadson, onde ele citou o Adilson Silva, mas nós estamos aguardando, pessoal. Aguarda mais um pouquinho que eu vou trazer notícias do Adilson Silva para vocês. Para você que não sabe, o bispo Adilson Silva, o terceiro nome mais importante da Universal no Brasil, ele é o segundo mais importante, teve um infarto. Eu trouxe a notícia em primeira mão que a Universal escondeu. Eles escondem isso. E depois teve 2 paradas cardíacas, quase morreu. Mas depois eu não pude ter mais informações porque o hospital do Bispo Macedo bloqueou as informações. De forma cretina, a Igreja Universal não deixa os membros terem acesso a informações. Não deixa. Então isso é muito grave, isso é muito sério. Então vamos lá. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, argentino, Janela do Pensamento. Eu vou colocando aqui as saudações dos amigos que vão chegando. A gente vai dar sequência com o nosso conteúdo. Bem, pessoal, eu vou colocar para vocês um vídeo aqui. A gente vai tentar ouvir juntos. Um vídeo do Alessandro Pascoal junto com o Gonçalves. Eu vou comentar a estratégia que a Universal está tendo. Foi uma reunião virtual, a primeira reunião virtual dos grupos no Rio de Janeiro. O esquema montado para que mais de 40 mil voluntários, segundo estimativas, eu faço um cálculo de obreiros, voluntários, que estão sendo preparados para votar na bandeira que o Macedo escolher no ano que vem. Se a esquerda estiver bem nas pesquisas, se a esquerda brasileira estiver sendo favorecida pela questão eleitoral no ano que vem, a Universal vai apoiar os esquerdistas. Se os bolsonaristas ou o lado da direita estiver bem, a Universal vai votar na direita e vai apoiar a direita. A Universal não tem personalidade. A Universal ela apoia quem está no poder. Pode estar o Satanás como presidente do Brasil, ela vai apoiar. Ela vai apoiar. Não tem escrúpulos, não tem nada. Como ela fez na Venezuela. O Bispo Macedo fez um pacto com o ditador Nicolás Maduro. Eu trouxe em primeira mão aqui no canal um vídeo, inclusive, do próprio Nicolás Maduro recebendo um representante do Edir Macedo e ganhando um presente do Edir Macedo. Então, quem está apoiando a esquerda lá na Venezuela, quem apoia ditador na Venezuela é a Igreja Universal do Reino de Deus. Eles apoiam. Entendeu? Então, isso é muito importante dizer. Perfeito. Então, vamos lá. Carlos Eduardo está perguntando aqui, vou responder ele aqui, ó. Boa noite, pastor Davi. Por que os membros e obreiros chamam os pastores da Igreja Universal de sim, Senhor? Parece que está no exército. Deus abençoe. Então, a Universal tem um sistema de hierarquia. Ela diz que o reino de Deus é uma hierarquia. Isso não existe, isso é uma heresia. Reino de Deus não é hierarquia. Jesus é o cabeça e a igreja é um corpo. Isso aí é um sistema porque a Universal é uma pirâmide. Já fiz muitos vídeos sobre isso. Quem está em cima manda e quem está embaixo. Então essa ideia de ter temor à autoridade espiritual faz com que crie nas pessoas
essa falsa ilusão de que o pastor é um representante de Deus, é um profeta, tem que ter temor, ele recebeu unção, você tem que respeitá-lo. Em outras palavras, o pastor é o Senhor e o voluntário é o servo. Em palavras resumidas, o bispo Macedo é o Senhor de todos e todos obedecem a ele. Só que isso não tem nada a ver com os princípios da Bíblia. Quando nós analisamos a igreja primitiva, Paulo, ou melhor, Pedro e os apóstolos, Paulo em sequência, eles não eram senhores das outras pessoas. Eles tinham suas funções bem definidas. No reino de Deus, cada um tem a sua função, mas todos fazemos parte de um só corpo. Não tem quem esteja acima, mas na Universal não. O bispo está acima do pastor, o pastor acima do obreiro e o obreiro acima do membro. Não é à toa que o obreiro é levantado. Você já viu esse termo, né? O obreiro é levantado, é colocado acima. Então essa ideia de ser como militar, eu lembro que quando eu era auxiliar no Rio de Janeiro, a gente tinha um grito de guerra, botava os garotos para servir como soldados. Não é à toa que teve matérias recentes onde houve intolerância religiosa com as religiões afro-brasileiras. Agora na Bahia está os movimentos patéticos da Universal trazendo gente da Umbanda, inclusive políticos da Universal colocando representantes do candomblé lá para ser representante político. Mas a história da Universal é essa, formar jovens para ser intolerantes. Se você dar um Google agora e pesquisar o que eram os gladiadores do altar, esse é regime militar. Fazer a pessoa entender que ela tem que estar ali como se fosse um exército. É uma guerra, tudo é guerra para eles, tudo é guerra. Então é mais ou menos por aí, porque eu sei que tem muita coisa a se explicar. Então vamos lá, gente, vou colocar aqui o áudio aqui deles, e eu vou estar parando conforme a gente vai refutando. Eu coloquei aqui numa velocidade um pouco mais acelerada para que o YouTube não peça direitos autorais, tá? Vou colocar aqui, vamos ver se a gente consegue ouvir juntos aqui essa palhaçada do Gonçalo Gonçalves aqui. Começou, vamos lá. Peraí que tá tendo aqui um comercial. Deixa eu baixar esse comercial aqui, peraí. Não quero ter quarto agora, não. Peraí. A justiça. E nós, como diz lá em Romanos 5:1, somos justificados, diz assim, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós somos justificados não pelas obras, não pelo trabalho que nós realizamos. Graças a Deus, por todo o trabalho evangelístico da Igreja Universal, por todos os grupos da Igreja Universal. Mas nós somos justificados pela fé. É pela fé que nós somos justificados. E, quer dizer, não é justificado por obra, mas manda o povo fazer sacrifício financeiro. Lá em Provérbios 8, versículo 20 e 21, diz assim: andando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para adotar... Esse aqui, para quem não sabe, é o bispo Honorilton Gonçalves, bispo condenado pela justiça angolana para pegar 3 anos de cadeia e fugiu de lá dizendo que ia trazer tratamento médico. Então ele está falando aqui, mais uma vez, como é que a Igreja Universal trabalha? A Igreja Universal trabalha com versículos isolados. A igreja... Aqui, ó. Peraí, dar um pause aqui, porque eu acho que entrou aqui uma pessoa especial aqui na live. Calma aí que eu vou botar ela aqui. Quer ver? Peraí. Ó. Eu quero saudar aqui o Jobert Rodrigues. O Jobert Rodrigues, nosso querido irmão e amigo, palhaço cristão. Agora está mostrando agora o seu rosto, está agora trazendo a sua identidade. Estava agora há pouco fazendo uma live com o nosso querido Alexandre Lisboa. Eu, inclusive, até quando fui fazer a transmissão, eu até coloquei 9 horas, mas ele já estava fazendo a programação e a gente vai combinar do final do mês, a gente vir aqui fazer uma live juntos, vai ser forte demais. Um abração, Jobert. Deus te abençoe, te traga força e paz, e vamos fazer muita gente abrir os olhos, principalmente com o seu conteúdo, com a sua experiência, com o seu profissionalismo agora, como profissional da área de psicologia. Então vai dar tudo certo, vai ser algo muito bacana. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe e é muito bom ter sua presença aqui. Então assim, gente, ó, voltando aqui, o bispo Gonçalves, qual é a tática dos bispos da Igreja Universal? É usarem versículos isolados da Bíblia, sem contexto, para enganar as pessoas. São os enganadores. O Gonçalves é um enganador, é um mentiroso. E eu vou provar isso. Ele obrigou pastores a fazer vasectomia, ele foi condenado. E agora ele vai estar fazendo uma videochamada para os voluntários do Rio de Janeiro. É uma estimativa de mais de 40 a 60 mil obreiros que tem no Rio de Janeiro, fora aqueles que vão lá, ficam trabalhando de graça, compram uniforme, pega mantimento da própria despensa para fazer trabalho social.
Vamos ouvir aí. Dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Quer dizer, Deus anda no caminho da justiça. É nesse caminho que nós temos que andar também. No caminho da justiça. No caminho da Foi, aliás, justiça. o que o Senhor Jesus fez durante todo o seu ministério. Hum. Ele pegou homens comuns e trouxe para que eles andassem no caminho da justiça. E eles foram ensinados pelo Senhor Jesus. Eu acho incrível. Quem são vocês para falar de justiça, cara? Os maiores sem vergonhas que tem são os bispos da Igreja Universal. Quem são vocês para falar de justiça, cara? Quem são vocês para falar de justiça? Quem é você, Gonçalves, que foi para a Colômbia para buscar diamantes de um narcotraficante? Carlos Magno falou isso. Quem são vocês para falar de justiça, cara? Quem é você para falar de justiça? Quem é o teu chefe, o Macedo? Quem é ele para falar de justiça? Quem são vocês? Mas vamos lá. A andarem neste caminho. Por exemplo, nós temos o caso de Pedro, que se desviou do caminho da justiça. Porque a justiça de Deus é como um míssil. A gente vê, né, agora em Israel, essa guerra que está Israel e Irã. Israel mandou um míssil lá de Tel Aviv, provavelmente. O míssil percorreu quase 2.000 quilômetros e entrou num apartamento de um hotel onde estavam os principais líderes do Irã. Assim, como é que pode um míssil sair de um lugar e ir de uma forma inteligente? A justiça é como um míssil. O Gonçalo está falando que a justiça de Deus é como um míssil. Então se prepare para você ser atingido por ela. Até alcançar o seu alvo e destruir aquele alvo. Assim é a justiça de Deus, como um míssil que destrói toda a injustiça. Quando nós estamos vivendo uma injustiça e estamos andando na justiça, então nós temos paz. Tem nada a ver com o que está falando. A fé nos justifica. Nós temos paz com Deus porque sabemos que a justiça vai aniquilar a injustiça. Mais cedo ou mais tarde. Não importa o tempo. Mas... Só abrir um parênteses aqui, tá? Eu coloquei no meu Instagram. Se você não conhece meu Instagram, vai lá no meu Instagram, pessoal. Tem umas notícias, notícias exclusivas lá no meu Instagram. Vai lá. Vai lá, porque eu coloquei lá no meu Instagram a matéria sobre o pessoal que está retido em Israel, os jovens da Universal que foram para lá, não podem voltar porque o espaço aéreo está fechado, e a Cristiane Cardoso, que estava planejando fazer uma caravana para levar as mulheres para Israel a um preço absurdo, mais de R$42 mil, o dobro do que a Aline leva as pessoas para Israel, mas não vai fazer mais porque está tendo guerra lá. Então vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui que o Gonçalves está falando um monte de asneira, mas vamos ouvir para a gente entender. Mas vai acontecer. Por isso é que o Senhor Jesus admoestava os seus discípulos a andarem na justiça. Na justiça. Veja que Pedro, quando negou o Senhor Jesus e saiu do caminho da justiça, sofreu amargamente durante todo aquele período, até que o Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado, o reencontrou e o trouxe, restaurando, né, o seu coração, perdoando os seus pecados, enchendo o coração de Pedro novamente de confiança. E o Senhor Jesus disse: Pedro, você já tem um aplicativo da Temo? Tem não, e nem quero. Isso aqui tá Pera aí, gente. Deixa eu tirar essas propagandas aqui. Você já tem um aplicativo? Tem não. Então bora. Vai, Gonçalo. Fala, tá falando aberto. Vai sofrer. Anunciou qual tipo de morte que Pedro haveria de glorificá-lo. Não está escrito exatamente, mas os historiadores dizem que Pedro, quando foi crucificado, pediu para ser de cabeça para baixo. O Senhor Jesus havia falado com ele qual tipo de morte que ele glorificaria a Deus. E quando Pedro ouviu isso, ele ouviu também Jesus dizendo assim, e disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Disse-lhe: segue-me, segue-me. Quer dizer, Jesus estava chamando a Pedro: Pedro, me segue. Me segue, porque você está dentro dos meus planos. E Pedro, voltando-se, olha aí, o Universal está preparando os voluntários. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Pedro estava se referindo a João. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Em outras palavras, Pedro estava querendo saber se João, que Jesus amava tanto, né, ia sofrer também. Também ia sofrer. E se ia sofrer menos ou se ia sofrer mais. O que ia acontecer com aquele que Jesus amava? Olha só o problema, né? Da gente sair do caminho da justiça e entrar no caminho da injustiça. Porque olhar para a vida dos outros é injusto. Querer comparar, olha o ministério dele. Olha o tempo que ele tem e olha o tempo que eu tenho. Sabe o que isso causa? Causa inveja, causa confusão, separação, uma série de... mas é isso que vocês fazem. Essa patifaria, vocês fazem isso. Vocês fazem isso.
Vocês botam um telão para a pessoa ficar olhando, olha como é que fulano está arrebentando e você está na miséria. Vocês, quando vão fazer essa fogueira santa, vão trabalhar com isso. É justo que você continue tantos anos na igreja, endividado, na miséria? Vocês fazem isso. Não vem com essa patifaria não, Gonçalves. Não vem com esse papo furado não, Gonçalves. Você faz isso, Gonçalves. Não vem com esse papo furado porque vocês fazem isso. Vocês levam as pessoas a se tornarem invejosas. Então agora está falando que isso é inveja, mas vocês que provocam isso nas pessoas. Pedro, Jesus disse, segue-me. Parece que ele não viu direito, né? Porque logo em seguida, ao invés dele olhar para Jesus, olhar para o Senhor Jesus, para o autor e consumador da fé, não. Ele olhou para João. Qual o destino do seu companheiro? Seu companheiro ia acontecer a mesma coisa com ele, ia sofrer menos, ia ser usado menos, ia ser usado mais. Pedro disse, Senhor, e deste? O que será? E o Senhor Jesus respondeu, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Quer dizer, o segredo é a pessoa olhar para o Senhor Jesus. Tá. E não olhar para ninguém, não olhar para o erro de ninguém, para as falhas de ninguém, para o que o outro está. Por exemplo, a gente tem na igreja alguns que são separados para a política. Não são todos. Não são todos. Que são chamados para fazer a obra de Deus nos lugares que nós precisamos que eles estejam lá. Como eu vou olhar para o irmão e dizer assim, pois por que ele está lá e eu não estou? Por que ele faz e eu não faço? Por que ele foi escolhido e eu não fui escolhido? Jesus disse para Pedro, Pedro, que te importas? Que te importas? Se eu quero, por exemplo, João estaria vivo até hoje, né? Foi o que Jesus disse para Pedro. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Jesus não veio, está vindo, a volta do Senhor Jesus está na porta. Mas João, se Jesus quisesse, João estaria vivo até hoje. E o que isso interessava para Pedro? Nós temos que olhar para a nossa vida. Nós temos que olhar para Jesus. Jesus disse para Pedro, segue-me. Segue-me. E é o que ele diz para cada um de nós. Segue-me. E quando a pessoa obedece e segue, ela tem paz com Deus. Ela tem confiança. Então, são 150 mil obreiros no Brasil. Imagine os obreiros todos trabalhando de graça. A pessoa conseguir andar na justiça, por exemplo, ouvindo os caídos. Aqueles que um dia estiveram conosco e hoje são... Peraí, para. Gente, dá um break news aí, gente. Gente, dá um break news agora, onde você estiver. Compartilha agora, porque ele falou aquilo que me interessa. Aqui nós estamos mostrando para vocês como que a Universal está preparando voluntários para trabalhar de graça na eleição do ano que vem. Por favor, gente, compartilhe agora essa live, agora. Agora. Porque eles vão chegar na sua casa. Vai bater na sua porta. A Igreja Universal vai mandar um voluntário na tua casa, com pretexto de fazer núcleo, com pretexto de orar pela tua família. Mas esses homens que não têm nada de Deus, são verdadeiros aproveitadores do seu próprio membro. Compartilha essa informação, porque olha o que eles estão trazendo para as pessoas aqui, dizendo, não ouça os caídos. Quem são os caídos? É o Davi Vieira. Para ele, caído é aquele que não quis ser sem vergonha como eles. Quem é o caído? É aquele que falou assim, eu não quero ser mercenário. Como foi a minha história? Eu não quis ser mercenário. Eu não quis ser vagabundo, pilantra, como o Bispo Macedo falou publicamente, que o pastor sabe que foi pilantra. Pilantra é ele. Então, o Gonçalves começou a falar por quê? Gente, você não faz ideia da nuvem de pessoas alcançadas pelo trabalho que a gente vem fazendo aqui na rede social, na internet. Que o Renato Cardoso chama de Infernet. Então agora ele começou a falar com os voluntários, falando dos caídos. Cuidado com os caídos. Quem são os caídos? Será que sou eu caído? Eu caí em si. Eu realmente caí em si. É muito, como eu dei entrevista lá no canal do Chat Podcast, é relativo na Igreja Universal o erro, porque tem um monte de bispo sem vergonha indo até para boate, bispo sem vergonha fazendo um monte de porcaria que está lá dentro até hoje. Mas eu, Davi Vieira, pedi o meu desligamento porque eu não quis ser vagabundo. E isso é ser caído? Não querer fazer parte do erro? Não querer ser um falso pastor? Não querer viver de meta de arrecadação? Então, não ouça os caídos.
Olha como é que ele quer fazer lavagem cerebral no pessoal do Rio de Janeiro. Gonçalves está falando isso. Vamos ouvir aí. Será que tem propaganda? Não. É impossível você ouvir essas pessoas e continuar na justiça. Não tem como. Não tem como. Você vai envenenar o seu coração. Olha só, Jesus disse para Pedro, o que te importa a ti? Calma aí. Deixa eu voltar esse pedaço aqui que eu quero que ele fale de novo isso. É sério que você está pagando taxa? Calma aí. Eu quero que o Gonçalves fale de novo isso. Preste atenção como é que ele manipula, que é impossível uma pessoa estar na justiça ouvindo um caído da internet. Será que é isso que ele quis dizer? Então você vai ficar com a sua vida amarrada porque você aprendeu a não dar o dinheiro que você tem para o Macedo? É isso? Tem que ser muito sem vergonha para falar uma coisa dessa, né, Gonçalves? Para a nossa vida. Nós temos que olhar para Jesus. Jesus disse para Pedro, segue. Tem que olhar para Jesus. Fica na Universal dando dízimo, oferta e mantendo eles. E quando a pessoa obedece e segue, ela tem paz com Deus. Ela tem confiança. Ela anda na justiça. Ela não sai por aí falando contra os irmãos, falando contra quem quer que seja. Eu duvido a pessoa conseguir andar na justiça, por exemplo, ouvindo os caídos, aqueles que um dia estiveram conosco e hoje são contra nós. É impossível você ouvir essas pessoas e continuar na justiça. Não tem como. Não tem como. Você vai envenenar o seu coração. Olha só, Jesus disse para Pedro, o que te importa a ti? Segue-me tu. Quer dizer, cada um cuida da sua vida, Pedro. Ele vai fazer a obra que eu vou determinar que ele faça. E você vai fazer o que eu também determinar que você faça. Segue-me tu. Aí depois disso, olha o problema que é quando a pessoa não anda na justiça. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito. Ele está plantando envelope da campanha de Israel, cara. Jesus, porém, não me disse. Tudo agora é justiça. Mas se eu quero. Ou seja, pegaram a palavra de Jesus e deturparam. E espalharam essa palavra. E ficou aquele dito. Ó, João não vai morrer não, hein? João vai ficar. Mas Jesus tinha dito, se eu quero. Não quis. Deturpar a palavra de Jesus. Coisas que vocês sempre fizeram. A gente tem que tomar cuidado. Porque quando a gente anda na justiça, a justiça é como um míssil que destrói... A justiça é como um míssil. Nos acompanhou lá em Angola. Eu não pedi para ir para Angola. Eu não pedi para passar por tudo que nós passamos lá em Angola. Mas obedecemos e fomos. E lá sofremos todo tipo de injustiça. Mas quando a gente anda na justiça... Injustiça uma ova, rapaz. Você foi condenado porque obrigou o pastor a fazer vasectomia, cara. Você foi condenado porque mandou o pastor fazer vasectomia. Pedro não foi condenado, Pedro não foi preso que foi sem vergonha, não, Gonçalves. Para de querer fazer média, fazer historinha, Gonçalves. Sofreu injustiça, o caramba, tá igual teu... Tu tá pegando isso de quem, essa doença? Do teu chefe? O teu chefe, o dedinho, fica falando, eu sofri muita injustiça, eu fui perseguido. Olha, não tem ninguém como eu. Nesse mundo, ninguém foi perseguido como eu. Você tá com a síndrome do Macedinho. Não sofri injustiça. Que injustiça uma ova, rapaz. Injustiça. Vocês deram cambalacho no governo angolano. Um ministro lá, do país lá, assinou e mandou o Macedo voltar porque tem que pagar, tem que ser corrupto mesmo. 300 pastores denunciaram vocês na época. E vem com esse papinho gostoso. Como um míssil que saiu do céu, a justiça... Míssil. Justiça é um míssil. Cuidado, hein? Cuidado com esse míssil. Perfeitamente. Agora, você sabia que muitas vezes, lá em Angola, algumas vezes, muitas vezes, eu ligava pro bispo Marcos Pereira, pro bispo Marinho. O bispo Marinho foi lá em Angola, nos encontramos lá. O bispo Marcos Pereira ligou para lá. O bispo... os deputados que faziam parte dessa frente parlamentar, eles nos deram todo o apoio quando nós estávamos... Aí vai começar... Olha como é que o Gonçalves, ele tem olha como é que o Gonçalves começa a agir. Ele vai começar a falar da importância dos deputados da Igreja Universal para defender os esquemas que a Igreja Universal tem. Esquemas que foram amplamente denunciados de evasão de divisa, dinheiro que vinha de Angola de forma ilegal, os esquemas que foram promovidos em Angola graças aos parlamentares que você votou no Partido Republicanos. Então agora ele fala, se não fosse o deputado tal, a gente não teria tido esse apoio. Então ele vai começar a trazer o lado político agora. Como que o voluntário pode fazer para entender que ele tem que apoiar de graça, trabalhar sol a sol com bandeira, com panfleto, indo para comitê eleitoral para botar essa turma lá dentro?
com a gente. Então a gente tinha que recorrer aos nossos representantes aqui no Brasil que trabalharam, foram lá, tiveram audiências, fizeram a parte deles e graças a Deus, quer dizer, somando uma coisa com a outra, e a justiça de Deus, né? Porque a justiça de Deus é como um míssil que sai de Israel e entra lá no Irã, um lugar certo, cirurgicamente determinado. Agora imagine a justiça de Deus como esse míssil. Quando ela encontra uma pessoa andando na justiça, então a injustiça é aniquilada. Mas se a pessoa está vivendo na injustiça, aí é aquela pessoa que só causa confusão, que só fala mal de todo mundo, não tem controle, não tem respeito, não tem temor pela direção da igreja, pela disciplina da obra de Deus. Não tem temor com a direção da igreja. É isso que ele quer de você, voluntário. É isso que ele quer de você, que você respeite ele mais que a tua esposa. Ele quer veneração, ele quer idolatria. Temor na Igreja Universal como pastor e bispo é idolatria. É você temer ele mais que você teme a sua esposa, marido. É isso que ele quer de você. É isso que ele quer. É a mesma porcaria de discurso que o Macedo tem. Não tem temor com a direção da igreja, não tem reverência. Se curve, proste, adore eles. Andar sempre na justiça. Andar na justiça, Tá bom. Seguindo a Jesus. Seguindo a Jesus. Vocês, Jesus. Você estava falando aí, a gente Aí ele aí, ó. cada passo, acho que todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil, porque eu me lembro Chegou o que Alessandro. com o Estado Bispo, com o Bispo Djalma, com o Bispo Sidney, com o Bispo Wagner, e fizeram 4 anos em que estávamos aqui em Guarulhos. Fizeram 4 anos. Nós estávamos aqui junto com o Bispo Renato e alguns bispos do templo, o Bispo Adilson, os demais bispos do templo Salão, aqui no aeroporto de Guarulhos, recebendo uma comitiva de 120 pastores que foram deportados de forma injusta. Né? Deportado uma ova, rapaz. Deportado uma ova. Vocês são sem vergonhas, cara. Chegaram a botar na TV Record até que houve xenofobia, com mais de 60 mil brasileiros vivendo perfeitamente bem em Angola. O povo brasileiro é respeitado em Angola. Angola tem Brasil como um país irmão e vocês são tão cretinos que botaram na Record xenofobia em Angola. Pastores foram deportados porque estavam com problemas com documentações, mas a Record, comprada com o dinheiro do povo, na safadeza sem vergonha de vocês, os repórteres da Record, que alguns nem estão mais lá, defendendo causas injustas, fazendo matérias tendenciosas e mentirosas. Por isso que a Record não cresce, meu cara. Por isso que a Record é emissora derrotada. Vocês botam bilhões de reais do dízimo do povo e a Record não cresce. A programação da Record é um fiasco. A programação da Record é uma derrota e vai ser. A gente torce para isso. Torço para isso. Porque é um dinheiro amaldiçoado. A Record foi comprada com um dinheiro amaldiçoado. Foi comprado com dinheiro para botar a programação evangélica e bota nádegas de atrizes na Fazenda. E bota casais para ficar quebrando pau com xingamento na televisão. Reality show. Para pagar artistas. Então, vocês não têm moral para nada. Olha como é que esses caras manipulam as pessoas. Vamos continuar. E tudo foi mostrado. Mas todos nós sofremos juntos aqui no Brasil. E sofremos porque a gente sabia que se a gente tivesse condições de fazer alguma coisa, nós teríamos feito. Mas as orações fizeram mover a mão de Deus. E esse míssil, quando foi esse míssil disparado da justiça, ele realmente fez a história. Agora, bispo, eu queria aproveitar e mostrar outros exemplos, porque de lá para cá muitas coisas estão acontecendo e a maioria das pessoas não tem conhecimento. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui do Congo. Dá uma olhada só vocês do Rio de Janeiro. O que está acontecendo nos últimos dias, nos últimos tempos. Tá com dificuldade de vender seu irmão? Peraí. Deixa eu tirar a propaganda aqui para poder... Aí vai começar a desinformar as pessoas agora. Vai pegar os voluntários, são 40 mil voluntários, vai começar a desinformar eles. É assim que eles trabalham, com a desinformação. Vamos lá. Nos últimos tempos. Notícia do Congo, de Lubero. Olha só, embaixo tá aí, 21 de fevereiro de 25. Tá. Massacre em Lubero deixa 70 mortos em igreja, dentro da igreja. Um grupo chamado ADF, que é um grupo político extremista, religioso político extremista. Começou a mexer na cabeça. Então eles invadiram um templo, uma igreja, prenderam 100 pessoas dentro desse templo. Isso está aí, notícia recente. Prenderam 100 pessoas dentro desse templo e disseram assim, nós não concordamos com esse movimento cristão evangélico. Porque eles defendem, esse movimento político religioso defende um outro lado religioso e um outro lado político. Então, eles deram uma opção. Tinham 100 pessoas no templo. Quem negar a sua fé em Jesus pode sair por aquela porta. Quem, portanto, não negar a sua fé em Jesus vai perder a vida aqui agora decapitado. Das 100 pessoas, tinham mulheres grávidas, idosos, jovens, como uma igreja. Como qualquer Começou. Igreja, essa diversificação de pessoas. 30 saíram.
30 escaparam, 70 foram mortos, decapitados, dentro de um templo, em um país, um lugar onde se fala sobre democracia. E daí? Caso. Olha essa aqui, ó, a fonte. Nosso site da Universal, de 5 de julho de 2025. Perseguição contra cristãos na Indonésia. Está acontecendo no mundo. Menino de 8 anos morre após espancamento cruel. Menino cristão de 8 anos morre após ser espancado por colegas muçulmanos na Indonésia. Aí a notícia vem divulgando. Outro caso, olha só. Cristão se surpreende, esse é cômico. Olha o que governos fazem no mundo. Cristão se surpreende ao revelar a fé à esposa da Coreia do Norte. O casal não imaginava que ambos eram cristãos secretos. Isso aí foi notícia da ONG Portas Abertas de 8 de fevereiro de 2025. Imagine só. Você é casado com uma pessoa, mas você, por conta de um regime político em um país, você não pode, você se converte a Jesus e não pode falar com ela, com a sua esposa ou com o seu marido. Você tem medo de falar, porque se a sua esposa ou se o seu marido resolverem te denunciar para o poder público, você vai pagar com a vida. Então, os dois haviam conhecido Jesus em locais diferentes, em épocas diferentes, e os dois não... Você repara que ele está pegando informações desencontradas, citando até Coreia do Norte. Coreia do Norte que não tem opção política. Lá tem um ditador, coisa que a Universal gosta. Como eles fizeram um pacto com Nicolás Maduro na Venezuela, estão citando agora a Coreia do Norte. Isso para quê? Para tentar colocar na cabeça do voluntário que é importante ter político, é importante ter representante político para poder defender a igreja. Na cabeça desse pessoal doente, nós temos que defender a igreja, só que eles não leem a Bíblia. Esses sujeitos que se auto-intitulam bispos, não sabem nem o que é isso, eles pensam que é com o poder político que se defende a igreja de Cristo. Só que quem protege a igreja é o próprio Cristo. É ele que sustenta a igreja, é ele que guarda a igreja. Mas esses sujeitos que só podem ter cocô na cabeça, vão querer inculcar na cabeça do voluntário o seguinte: você tem que ficar de sol a sol dando panfleto, inclusive nos 40 anos da Igreja Universal, fazendo crime eleitoral, que é o boca de urna, coisa que a Universal sempre fez. Agora estão fazendo exemplos de lugares no mundo onde pessoas estão morrendo, claro, mas o que tem a ver isso com o apoio político? Qual a diferença que vai fazer para a Igreja de Cristo? Quer dizer que eu tenho que defender bandeira política para defender a igreja. Vamos continuar aqui. Não falavam pro outro com medo, até que eles decidiram se revelar um ao outro. E foi a surpresa, porque quando ele foi falar de Jesus para ela já tinha conhecido Jesus. Enfim, mas isso está acontecendo no mundo. Vamos para outro caso, olha só. A Argélia fecha todas as igrejas evangélicas após anos de repressão. Ela põe a ponta à proibição crescente desde 2019. Essa notícia de fevereiro de 25. O que aconteceu na Argélia? Um líder que assumiu o poder, chegou ao poder, então ele estabeleceu primeiro uma onda de restrições, onda de perseguições e restrições. Não pode isso, geralmente os governos, os ditadores começam a colocar, o princípio de início dessas regras são a questão do proselitismo religioso. É muito hipócrita, né, cara? Eles falam que a família briga entre eles por conta da igreja, e na Universal acontece a mesma coisa. Marido discute com a mulher por causa da obra, obreiro discute. E aí, combinou com essa notícia. Muito hipócrita. De alguns anos, notícia. É papo furado. 2019, com restrições e sanções, combinou com o fechamento, declarado abertamente. A partir de agora, está proibido a igreja evangélica aqui no país, e eles fecharam todas as igrejas evangélicas. Inclusive, o trabalho... Durante 40 anos, a Igreja Universal falava que se você não votar nos candidatos da igreja, a igreja ia fechar. É uma piada, né, cara? Povo enganado mesmo. A Argélia tem a da Colômbia, por favor. A da Colômbia. Veja só essa da Colômbia. A da Colômbia, um casal de pastores, então tem duas da Colômbia, mas eu vou falar só sobre essa. Um casal de pastores agora foram detidos e presos. Colômbia e México, tem uma segunda notícia, entrou no ranking de maior índice de perseguição no mundo. Então, Cuba e México. E da Colômbia do casal de cristãos que foram presos. Por que eu estou mostrando esses fatos do mundo? Qual é o objetivo da gente mostrar? Todos os países lá fora sempre têm os olhos, a ideia desses líderes quando assumem o poder, é trabalhar para que as pessoas, elas não tenham, é a perseguição da palavra, acesso à palavra, ao espírito da justiça e o conhecimento do reino de Deus. Por quê? Porque esses governos querem que a igreja e os cristãos comam aqui, ó, na palma das mãos. Eles querem fazer com que as pessoas não... Tá ouvindo o que ele tá falando? Você tá ouvindo o que ele tá falando? Ele quer que as pessoas comam na sua mão. É a mesma coisa que o Macedo quer que o povo dele faça. Coma na mão dele. Não tenham acesso à informação. Eles falam isso, mas fazem isso. Davi, quando eu estava no grupo jovem, tinha um jovem que queria que eu fizesse um negócio no sigilo. Se eu abrir a boca do que eu passei quando eu era jovem da instituição, vocês ficam espantados. Sofri muito nessa instituição. Eu acredito, meu irmão. Acredito. Eu acredito nisso. Acredito. Sejam todos bem-vindos. Estou fazendo uma análise aqui ao vivo da fala patética de dois ridículos. Um é o Gonçalves, condenado pela justiça, porque
obrigou pastores a fazer vasectomia, e o outro, o Alessandro Pascoal, responsável por arregimentar voluntários para trabalhar de graça, enquanto o partido do Bispo Macedo recebe milhões do governo de incentivo e de fundo eleitoral. Então ele quer botar na cabeça do pessoal o seguinte: você tem que fazer esse trabalho para a igreja, porque se não tiver políticos pela igreja, a igreja fecha. Mantenham-se dentro das suas regras e normas e restrições, dentro do seu domínio. E a palavra do Senhor Jesus, o Espírito da fé, quando nós nascemos de Deus, quando nós conhecemos a Deus, o que a palavra proporciona a cada um de nós? Proporciona a você. Vê que não há um dia sequer, ou alguma reunião que você tenha assistido, que nós direcionamos, ou que o pastor tenha direcionado a você, a não depender da palavra, mas depender do poder público, depender do governo, depender de projetos sociais, depender de assistencialismo, depender de alguma coisa. Pelo contrário, o Espírito da justiça em nós faz-nos requerer de Deus, e a mudança que ele proporciona dentro de nós, quando o reino de Deus chega a cada um de nós, ela se estende para o lado de fora. Então nós somos livres desse domínio porque nos tornamos cidadãos do reino de Deus, mas vivendo nesse mundo cumpridores dos nossos deveres para com César. Então, essa justiça que vivemos pela palavra, que o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo dentro de nós, nos faz a odiar, a abominar a injustiça, vinda de qualquer outro lado, de qualquer outra vertente, e principalmente das pessoas que deveriam garantir que essa justiça fosse mantida e trabalham contra ela. Então, lá fora, essa corrente, uma Covid-19, sabe, que começou lá na China, e daqui a pouco os casos se espalharam para a Europa, e depois da Europa chegou aqui no Brasil no Carnaval. Esse Covid que trouxe 700 mil pessoas mortas aqui no Brasil, segundo a informação dos órgãos oficiais, isso começou lá e veio para cá como uma onda. Assim, os movimentos políticos, as ideias, essa visão, tanto do lado progressista quanto essa visão ditatorial, ela vem tentando se instaurar no Brasil com um único foco: prejudicar e atrapalhar a mensagem do reino de Deus. E agora, eu vou mostrar para vocês coisas que vocês que são mais antigos do Rio de Janeiro, assim, Simone, já estão acostumados, já viram. Porque eu vou mostrar agora casos do Rio de Janeiro. Olha só, o Rio de Janeiro, um pedacinho da nossa história, de 2004 para cá. Primeira coisa que aconteceu para refrescar a memória de vocês. Põe aí, 2004. Ó. Peraí, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu sou uma missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Calma, tudo bem. Tirar essa propaganda aqui. Agora eu vou mostrar coisa do Rio de Janeiro. Injustiça, rapaz, é o que vocês fazem com as pessoas, cara. Justiça Eleitoral do Rio volta a tirar a TV Record do ar por 24 horas. Por que tirou do ar? Vamos ver por quê. Vamos lá, aí, ó. Agora por 24 horas. Na época, para vocês entenderem como é a perseguição, como é o Espírito Perseguição. como ele usa o poder público muitas vezes, surgiu de uma direção que o Espírito Santo deu ao bispo Clodomir, que na época cuidava do trabalho no Rio de Janeiro, que seria a distribuição de um salmo. Como no domingo passado agora nós tivemos aqui no templo os salmos em concert, que foram os louvores baseados no livro de salmos, na época o bispo teve uma direção de distribuir o salmo no domingo. Ele estava orando na Record, falando da distribuição do salmo, pregando, levando a mensagem, quando veio essa regra, porque associaram isso a um movimento como se fosse político e era uma coisa espiritual. Aí depois, olha só, o que aconteceu um pouquinho mais pra frente. Outra mentira. Depois veio. Isso aqui é mentira. Todo movimento que a Universal faz é para politicamente induzir a pessoa a votar. Você que é membro da Universal, você sabe disso. Quando é campanha do Crivella, sabe como é que é, né, gente? Salmo 10. É Salmo 10, porque o número do partido é 10. O número do partido é 10. Então ele está falando aqui de uma época... Como é que é? Calma aí, tem gente comentando aqui. Salmo 10. Salmo 10. Não sei o quê. Salmo 10. Então, muita gente comentando aqui. Pois é. Aí ele tá falando que na época a TV Record foi condenada porque exatamente isso. Salmo, coisa espiritual, uma ova. Rapaz, que espiritual? Vocês são carnais. Não tem nada de espiritual, não, rapaz. TRE do Rio de Janeiro. Lacra a Catedral da Fé da Igreja Universal. Vocês viveram isso aí? Vocês viveram. Foram apreendidos material de propaganda eleitoral e listagem de números com títulos do eleitor no local. Isso é uma fake news. Por quê? Se eu for agora aí no Rio de Janeiro, ou se alguém vier aqui agora aqui no templo, e chegar agora na sala do batismo, vai encontrar lá fichas de membros que se batizaram hoje. E a ficha de membro tem todas as informações dos membros. Nome, endereço, telefone... Não vem com esse caô, não, cara. Não vem com esse caô, rapaz. Sabe qual é o problema do Alessandro Pascoal? Manda pra ele esse vídeo. Acho que você pensa, Alessandro, que o pessoal é idiota, é burro. Você tá pensando que o povo do Rio de Janeiro é burro, cara? Tá me achando com cara de idiota? Você acha que a Justiça Eleitoral foi lá lacrar a Catedral de Del Castilho porque tava com fichinha de membro e o número ali? Para de palhaçada, rapaz. Deixa de ser palhaço. Encontraram material do Crivella lá dentro, bandeira, encontraram um monte de porcaria política.
Ah, tá chamando o poder público de burro? Tá chamando a polícia de burro? Quem foi lá procurar e tirar, chamando o pessoal de burro? Eles pensam que o povo é idiota, come capim. Ali, os novos voluntários dos grupos, vocês que fazem parte dos grupos, hoje mesmo, no recrutamento, ou no trabalho que o grupo fez de discipulado, vocês preencheram. A EVG tem lá o cadastro dos novos evangelistas. E daí? Depressão tem cura, tem E o cadastro daí? das pessoas que ele está atendendo o trabalho de depressão tem cura. Então, quando o TRE foi ao Rio de Janeiro, ele encontrou isso. Esse material que está aí, que está em todos os tempos, e vai estar em todos os lugares. Mas, por conta de uma perseguição da altura política, fecharam a igreja, fecharam o templo. Põe novamente a notícia aí. Ele pensa que o povo é burro, cara. Valeu, meu irmão. A igreja entrou com um pedido junto com o trabalho político. No dia seguinte, TRE nega pedido de reabertura de igreja da Universal. Tá aí o lacre. Eu vou colocar um vídeo que lembra, só para lembrar, que foi da Record, e que ilustra o que foi vivido na ocasião, inclusive os pastores. Olha só, para vocês terem ideia de que nós não estamos aqui só falando do que está acontecendo lá fora, não. São coisas que nós estamos vivendo, que vocês viveram aí na pé. O primeiro templo a ser invadido Os fiscais do TRE foi em Duque de Caxias. Os agentes chegaram ao local na manhã do último sábado. A ação foi considerada arbitrária. Foram recolhidos materiais pessoais de campanha do candidato Marcelo Crivella em carros de fiéis que participavam do culto no momento da fiscalização. Os veículos estavam no estacionamento e foram lacrados. Os fiscais recolheram também fichas cadastrais de membros, documento comum em toda instituição evangélica. A ação dos agentes terminou com o fechamento e a lacração total do templo, considerada por especialistas em direito uma ação completamente ilegal. Começaram a jogar as pro alto, pegar as fichas, levaram, acredito que deve ter levado algumas fichas de jovens, que não tem absolutamente nada, só em termos voluntários, dos jovens voluntários que trabalham com os projetos que tem na igreja social. Já na capital do Rio de Janeiro, os agentes do TRE invadiram a sede da Igreja Universal no estado. Também houve confusão e truculência por parte da polícia e dos fiscais. Como em Caxias, os agentes também recolheram fichas cadastrais dos membros da igreja, erradamente interpretados como material de campanha. Os fiscais também lacraram o local de culto e todo o complexo da administração da Igreja Universal no estado. Já na sede da Igreja Universal, os fiscais fecharam até o dormitório onde moram os pastores. Absurdo, pessoal. Expulsar os pastores da casa deles, ó. Na casa deles. Isso foi vivido aqui com vocês aí. Cheio de material de campanha lá e tá falando que não tinha. Tá toda o fiscal do TRE é tudo errado. Sabe que tá tudo errado mesmo, ou vocês? Mais um caso. Eu vou insistir, mostrar mais um caso. Olha o que aconteceu. Justiça Federal, em 2022, condena a Record e Band a reduzir tempo televisivo para igrejas. Eles criaram uma regra para tentar impedir que nos programas da madrugada, como a gente utiliza para pregar a palavra, isso fosse reduzido. Lavagem de dinheiro? Alessandro pensa que o povo é idiota. O Bispo Macedo joga um dinheirão na madrugada que ninguém assiste, não é horário, que as pessoas estão sofrendo. Tá todo mundo lá querendo tirar a vida, mas aparece a programação. Igreja Universal do Reino de Deus, onde a felicidade espera por você. 2 da manhã, ninguém assiste, só uma pessoa assistindo lá cheia de cana nas costas. Aí aparece o bispo Márcio Carotti. Se você tem pinga, coloca aí que eu vou orar. Ah, para de caô, Alessandro. Para de ser caoseiro, Alessandro. Vamos jogar a conversa do carioca pra você. Para de caô. Fechar a madrugada do caramba. A Record é do Bispo Macedo. Se ele quisesse ganhar almas, bota no horário nobre a programação, rapaz. Deixa de conversa fiada, rapaz. Pensa que o povo é idiota. Quer fazer 40 mil voluntários de imbecis. Preparem para trabalhar no ano que vem. Se preparem para votar, para ganhar voto. Por isso que você, que não é da Universal, se vier alguém falar para você, um candidato do Republicanos, tem que falar assim, na minha casa ninguém vota em partido do Bispo Macedo. Na minha casa ninguém vai votar no partido onde tem gente metido com corrupção. Eu não voto em partido do Bispo Macedo. Você tem que falar isso. Falar isso. Muito caoseiro, pô. Pera aí, gente. É muito caoseiro. Fosse uma propaganda, um comercial. O projeto de lei foi trabalhado em cima disso. A Rosângela, o bispo Luiz Carlos, como deputados federais, junto com os demais deputados federais do Brasil, trabalharam e derrubaram esse projeto, impediram que isso viesse à tona. E o pior de todos que eu vejo, que foi o trabalho do Daniel, da tia Gil, do bispo Carlos Macedo, que foi exatamente nesse projeto de lei que um deputado estadual do Rio de Janeiro, contrário à fé, com o espírito da injustiça, ele criou essa ideia. Na Aconchego, o inverno chegou. Pera aí. Tá com propaganda aqui, tira essa propaganda aqui, gente. Pera aí. Então, assim, rapaz, esse homem é muito cínico, cara. Tu é muito cínico. Deixa de ser cínico. 2018. Ficam proibidas atitudes de proselitismo religioso que violem a liberdade de crer, de não crer, e privacidade em ambientes públicos e privados constituindo assédio religioso. Então, isso aqui, proselitismo religioso, o que significa? Traduzindo de forma clara e prática. Proselitismo religioso é o que nós fazemos no programa de TV e de rádio. Quando nós nos comunicamos com as pessoas, falando da palavra de Deus, falando do que Jesus pode fazer na vida delas, e as convidamos para vir ao templo. Isso tá pintando o cabelo. Você tá falando com uma pessoa que tem religião, ficando velho, igual a mim. Ainda que não a pratique, mas fala o que tem. Convidando para vir na nossa igreja para receber a palavra. E assédio religioso é o que vocês, todos nós que fazemos parte dos grupos, realizamos no dia a dia de ganhar alma. Por exemplo, o que fizemos sábado agora, ponto de oração. Isso
essa lei, desse deputado estadual, assédio religioso. A gente não ia poder fazer pontos de oração mais. O Depressão Tem Cura não poderia fazer mais as suas ações de combate à depressão e ao suicídio. A Força Jovem não poderia fazer mais as ações que ela faz do HELP, que coloca aqueles bilhetinhos, aqueles lembretes para as pessoas nos viadutos, nas pontes, nos lugares onde elas tendencialmente são pontos onde as pessoas contentam contra a própria vida. Nós não poderíamos ter acesso aos hospitais, que o Grupo da Saúde faz um trabalho extraordinário, que leva a folha universal, que leva a palavra de Deus, que faz a oração pelo doente, pelo enfermo. Tudo isso que a palavra de Deus nos garante, que nos ensina a praticar como cristãos, que é viver a justiça, conforme o bispo disse. Viver a justiça, uma ova, cara. De um deputado, apenas um. Se nós não tivéssemos o pastor Daniel Libreron, a tia Ju, o bispo Carlos Macedo lá, para poder dizer, opa, peraí, que negócio é esse aqui? Que absurdo é esse? Vocês querem impedir a gente de evangelizar? Não, não. E eles se mobilizaram com os demais deputados, fizeram Que coisa festa, linda. gravaram esse projeto para que ele não viesse prosperar. E aí, para vocês terem noção, vocês acreditam que esse mesmo projeto foi copiado desse deputado e foi espalhado em diversos lugares do Brasil, onde em estados e em municípios, pessoas que são contra o evangelho, contra a palavra de Deus, trabalharam para que isso fosse aprovado em suas respectivas... Contra o evangelho. Quem disse que a Universal é uma igreja evangélica? A Universal é uma seita, cara. De batalha pela justiça e a liberdade de nós continuarmos a levar a mensagem, a palavra de Deus, sabe? Os valores. O Alessandro Pascoal ganha acho que 34 mil reais. Do Espírito de Deus e da palavra de Deus. Pergunta pra ele se tem algum obreiro da igreja que ele ajuda. Por força e por meio de regras. Esse Alessandro Pascoal parece um homem muito justo. Tô gostando de você, Alessandro. Tá falando de justiça, de evangelho. Quanto você ganha como parlamentar? É 34 mil o teu salário? Alguém puder colocar aqui esse monte de asneira que esse sujeito tá falando? 34 mil reais que ele deve ganhar. Pergunta para mim quem que ele ajuda da igreja dele. Pergunta para mim. Só fala besteira, rapaz. Sai fora. Então, esses fenômenos que acontecem no mundo e que eles tentam ser aplicados aqui no Brasil, não são mais... eles não alcançam sucesso nisso, eles não têm resultados positivos com isso, porque nós temos pessoas como o bispo Luiz Carlos, porque nós temos pessoas como a Rosângela, porque nós temos pessoas como o pastor Daniel Libreron, a tia Ju, o bispo Carlos Macedo, que estão ali, que têm temor da palavra, que vivem na justiça, que são conservadores, não por uma opção política, não, já são conservadores, não para uma eleição, são porque vivem de acordo com a palavra de Deus e estão cumprindo a missão. Imagine se isso fosse aprovado. O que nós teríamos o Maracanã, esse evento extraordinário que o bispo Gonçalves realizou com o bispo Parceiro, que ganhou tantas almas, que trouxe tanta gente de volta para Jesus. Você imagine tudo isso restrito, o ganho que o diabo teria e o inferno como vibraria com o sucesso disso. E se nós não tivéssemos esses homens e mulheres de Deus lá? Então, entenda, porque eu tenho, às vezes, recebido muitas mensagens de muitas pessoas que acham, que pensam, que batem palma para outras pessoas conservadoras, que não têm compromisso com a palavra, que se dizem conservadoras, mas não têm compromisso com a palavra, como eles têm, e que às vezes fazem até comparações. Eu sei pelo que o bispo Luiz Carlos está lutando em Brasília. Eu sei pelo que a Rosângela tem feito. Eu sei pelo que o pastor Daniel, pelo que a tia Ju, pelo que o bispo Carlos Macedo tem feito. Nós sabemos, nós cremos, nós acompanhamos o trabalho e tantas outras coisas. Esse projeto de lei mesmo ia fazer com que mudasse as regras do Brasil, comparando propaganda com programa, só para tirar do ar os horários em que nós temos levado a mensagem de vida. O diabo está furioso, sempre esteve. Sempre o diabo está furioso com vocês, com certeza. Os nossos olhos estão... O diabão. O bispo Gonçalves falou agora há pouco dentro dessa palavra, que é extraordinária, que quando Pedro foi confrontado por Jesus, mostrando a sua questão da morte, quis saber logo de João, como é que vai ser João? E João, será que vai acontecer com ele mesmo? Ou menos, ou pior? Quer dizer, Pedro errou em olhar para João em vez de olhar para Jesus. Olha o exemplo que ele deu. Nós temos pessoas que estão dando exemplo para nós, e nós temos esses exemplos tristes que estão acontecendo no mundo, para deixar a gente de olhar em pé, atentos, para não permitir que isso aconteça aqui no nosso estado. E aí, eu queria ler com vocês o texto de Êxodo, que é extraordinário, que foi o texto que mostra que Deus, que deu a Moisés, que foi o escolhido dele, a ser o primeiro legislador, né, no seu tempo. Moisés foi o primeiro legislador, tanto é que quando Deus o chamou no Sinai, Deus deu a ele as tábuas da lei, deu as tábuas da lei para Moisés, em suas mãos, para que Moisés, então, com o povo de Israel, caminhando em direção à terra prometida, estabelecesse aquele povo segundo a sua vontade, dentro da sua vontade, de acordo com a sua palavra, seguindo as suas leis, e não um povo que nasceu lá no Egito, que estava acostumado a ver gato como rei, rainha, a ter animais, objetos... O que tem a ver isso com os dias de hoje, cara? O que tem a ver isso com os dias de hoje? Uma nação diferenciada, com um Senhor que seria o seu rei. Deus deu a Moisés a responsabilidade de estar cuidando e cumprindo a legislação. Tá, que isso tem nada a ver com o dia de hoje, meu filho. Isso foi naquela época, meu filho. O que tem a ver? Tem que apoiar político corrupto hoje para fazer a vontade de Deus? Tem que apoiar vocês? Foi lá do Egito dos costumes egípcios, porque eles estavam acostumados com aquilo. Ah, tá. Obrigado por essa informação, não sabia não. Quando Amaleque veio contra Israel, porque Israel estava avançando, né? Como nós estamos aí no Rio de Janeiro avançando. Graças a Deus nós estamos avançando com os legisladores trabalhando, defendendo a obra. É verdade. Cláudio Castro apoia você. O Eduardo Paes apoia você. O Cláudio Castro apoia você. É verdade. Aqui no Rio de Janeiro está dominado, porque a política no Rio está nas mãos da Universal. Está avançando mesmo. Favores políticos que não faltam. O governador está com vocês. O prefeito está com você. O prefeito está com vocês e com a Lady Gaga também. E Arão entenderam. Quando olharam para Moisés e perceberam. Lá embaixo estava Josué, o Caleb, os demais soldados, filhos de Israel, na guerra, no confronto contra Amaleque. E eles estavam junto com
com Moisés lá em cima. E eles perceberam que todas as vezes que as mãos de Moisés estavam erguidas, os filhos de Israel avançavam. Iam ganhando mais espaço. Mais e mais espaço. Tá. Quando as mãos de Moisés abaixavam, Amaleque ganhava espaço, ia tomando o território que havia sido alcançado. Só abrindo parênteses aqui em São Paulo, todos os municípios que nós tínhamos com Moisés ali, um legislador, e que em 24 perdemos, esse ano nós passamos por muitos problemas. Teve um deles, inclusive, que até tentaram fechar a igreja aqui. Porque tinha lá o Moisés, mas depois que ele perdeu, Amaleque ganhou espaço. E, aliás, tem um deles que foi até aprovada a lei que proíbe a distribuição de folhetos e de jornais na cidade. Não pode evangelizar hoje distribuindo folhetos e jornais, porque a lei não permite. Então, esse desafio que nós temos de não... Então, assim, eles estão desesperados porque não está tendo mais voto. Os candidatos não estão se elegendo. Então, você está entendendo o que ele está querendo dizer? Os Moisés do Macedo, não é o Moisés filho do Macedo, não, que gosta de dançar aquelas músicas e ficar seminu, não. Eu estou falando os Moisés, que são os políticos do Republicanos, que trabalham para o Bispo Macedo, são eles responsáveis para manter o trabalho deles. Como não tem mais Moisés, então na cabeça deles é o seguinte, vai fechar as igrejas, vai prejudicar a gente. Ouve aí. Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Mas você que é como Arão e Ur, que entende do tamanho da missão e da responsabilidade que nós temos, não precisa ninguém falar com você. O pastor te pedir, o próprio Daniel, a própria Rosângela, o próprio Bispo Luiz Carlos, o próprio Bispo Carlos Macedo, a própria Tia Ju, não precisa ninguém falar com você. É você entender que o reino de Deus, a palavra de Deus que é justa, e pelo caráter de justiça que há dentro de você, você entender que é necessário você fazer sua parte. Então, eu preciso me comprometer aqui com esse trabalho, porque eu sei da importância de tê-los, eu sei da importância e do trabalho que eles estão fazendo, que um deles eles não foram premiados, eles não foram contemplados. Foi o Espírito Santo que os apontou, não houve da parte deles um pedido de uma indicação. Foi Deus que os separou para essa missão. Foi Deus. Eu sou de Deus, eu vou apoiar. E apoiar como? Como que eu vou sustentar as mãos de Moisés? Fala. Vou mostrar pra você aqui. Fala como é que os voluntários vão trabalhar ano que vem. Fala, Alessandro. Fala como que vai ser para mandar pessoas na casa das pessoas na comunidade, falando, nós temos uma missão de eleger um homem de Deus. Fala, Alessandro. Coisa simples. Vai. Como é que é o esquema? Fala o esquema. E de como é importante pro reino de Deus isso. A gente manter o reino de Deus. E não deixar que Amaleque vença essa guerra. Como é que nós temos que fazer? Bom, quantas pessoas você conhece e você convive que não são da igreja? São pessoas comuns que você trabalha, por exemplo. Você trabalha numa oficina mecânica. Então tem lá outros mecânicos que trabalham com você. Você tem lá 2 ou 3 colegas. Você está estudando, fazendo faculdade. Tem 3 ou 4 alunos que estão próximos a você, que você sempre conversa com eles. Você tem a sua vizinha de frente, a sua vizinha do lado. Eu falava isso na última live agora com o pessoal da Jundias. Teve uma moça que comentou pra mim, tá na hora de eu cobrar o feijão que eu... Todo final de semana sempre bate aqui na porta e me pedindo feijão. Se eu tenho feijão cozido, se eu fiz mais um pouco de feijão cozido. Então, como é que você pode fazer? Com o seu vizinho da frente, seu vizinho do lado, que não é da igreja, que não tem a mesma fé que você. Com a sua família. Olha o tamanho do Rio de Janeiro. Tem quase 100 municípios aí. Tem gente da sua família, você mora na capital. Tem gente que mora lá em Macaé, em Campos, em Rio das Ostras. Tem gente que mora em Volta Redonda, em Resende, da sua família. Você tem conhecidos em todos os lugares, mesmo que essas pessoas não sejam da igreja. Então, como é que você sustenta? Como que você que está no altar, você que está com a vida como os nossos legisladores, apoiado na pedra, você faz para ajudar esse projeto? Manter essa guerra e a gente vencer, para preservar todo o trabalho de evangelização, não nos deixar nesse espírito de tranquilidade, que não está acontecendo mais, que agora está muito calmo. Toda vez que estiver muito calmo, é sinal de que os inimigos estão armando. Né? Esse é fato. Então, a forma é você primeiro se comunicar com essas pessoas. Pega aí seu telefone e vai lá, salvando o contato delas. Salva o contato delas. Depois o pastor Daniel vai mandar para vocês um vídeo explicando como é que é fácil fazer essa lista. Para as pessoas do Caleb, para os jovens. Jovens já sabem fazer, né? Mas rápido. Mas todas as pessoas. É bem fácil, passo a passo. E os animatérias. Mas comigo fica mais emocionante, né? Aí você vai criar. Skadash, né? Acho que é isso. Davi estava assistindo esse vídeo. Estava assistindo na Universal, estava vídeo chato e me deu até... Mas comigo aqui fica mais emocionante, né? Porque eu bato neles pra caramba. Tá acabando já, gente. Vai dar 20, 30 pessoas. Daqui até ano que vem, ao grande dia da nossa decisão, tem aí quase um ano pela frente. Você vai uma vez por semana lá, na página do Bispo Luiz, na página do Instagram da Rosângela, na página do Instagram do Daniel Beirão, na página do Instagram da Tia Ju, na página do Instagram do Bispo Carlos. Então, o primeiro esquema é você contactar as pessoas que você conhece. Contate com as pessoas e fala para elas que o Bispo Macedo tem um projeto de botar um vereador, botar um candidato na tua cidade. Então, a primeira coisa que o Alessandro Pascoal quer é que os voluntários falem com todo mundo para nós conseguirmos uma quantidade de votos muito grande para a gente vencer. A gente vai vencer, vamos vencer. Né? E a segunda parte é você comentar lá no Instagram deles, comente. O seu cara, bispo, vamos vencer. Vamos lá, movimenta lá, vamos lá. Pega lá o trabalho dele daquela semana, com um conteúdo que você dispara. Sabe quanto tempo? Eu faço toda semana isso, sabe quanto tempo demora? Demora um minuto. O que vai acontecer? Daqui até dezembro, até outubro, as pessoas vão estar recebendo e conhecendo o trabalho deles. Elas não são da igreja. É uma forma de você ser esse apoiador. Sabia que esse é uma forma de você ser um apoiador.
Vamos lá, usando a máquina da igreja para difundir o trabalho político. Que coisa mais linda! Até dezembro todo mundo ficou sabendo de como que eles são pessoas competentes. Não é isso? Que legal, Alessandro. Usando 40 mil voluntários para isso. Ser senhor e ser Arão. Apoiar os braços do legislador. Então você manda. Essa pessoa, no mínimo, quando chegar em outubro, ela vai ter conhecido, ter informações de todo o trabalho que ambos estão fazendo pelo Rio de Janeiro, pela população do Rio de Janeiro, pelo Evangelho. Elas vão conhecer a família deles, elas vão ter esse contato. Todos eles já vão fazer parte da vida delas, como eles fazem parte da vida de vocês. Faz! Deputado da Igreja Universal faz parte da tua vida, obreiro? Deputado e bispo alcoólatra da Igreja Universal que eu conheço, tá botando os filhos na faculdade. Deputado, bispo alcoólatra que eu conheço, exemplo, na Igreja Universal, que é bispo, bota filho para fazer faculdade. E os obreiros tudo aí precisando trabalhar, estudar. Eu quero perguntar para o obreiro da Universal do Rio de Janeiro qual foi de vocês que foi ajudado por um deputado da Igreja Universal. Qual foi o bairro que vocês levaram o bispo para ser eleito lá, que ajudou naquele bairro, que voltou depois? Faça-me um favor, rapaz. Alessandro Pascoal, repito, tá achando que o povo é imbecil, é idiota. Ele quer que as pessoas tenham contato com esse político, sendo que na Universal, pastor e obreiro não tem contato. Bispo não tem contato com essas pessoas. Bora, Alessandro, bora, você tá atrasando. Bora, Alessandro. Cria um grupo, WhatsApp com eles, chamado Cristão Consciente Cidadão Inteligente. Você vai na alegria, o grupo, o CCCI, e manda pra eles. Mesma coisa, você fica responsável de na página, se é do Luiz, se é da página do Daniel, se é da página da Rosângela, se é da página do Descarlo Macedo, você fica responsável de lá e pegar e mandar. Não vai demorar, é rápido. E eles vão acompanhando, vão vendo, vão conhecendo. E já vão se relacionando com o conhecimento de como eles têm defendido o Estado do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro, como eles têm defendido o Rio de Janeiro. Defende muito. Todos eles estão, assim, muito dedicados ao trabalho da obra, do Reino de Deus. A gente vê até na parte espiritual, dos atendimentos, lá no CDA, no centro, no CDA, que é o lugar onde estão atendendo as pessoas. Muito espirituais. Nossa central de atendimento. Um atendimento com as pessoas na igreja, o cuidado que eles têm com os são muito espirituais. Projetos de leis aí no Rio de Janeiro e em Brasília. Verdade. Então eles estão acompanhando. Essa semana agora o bispo Luiz ia para Israel, não foi? Uma comitiva de 24 deputados. E aí foi impedido por conta dessa guerra. Então o tempo todo eles estão trabalhando pela obra, pela obra de Deus, pelo Rio de Janeiro, vindo para Israel. O diabo, o objetivo dele é exatamente fazer com que Amaleque ganhe espaço. Né? Então, quando chegar em outubro, essas pessoas já vão ter as informações, elas já vão conhecer. E o Espírito Santo vai produzir essa visão de justiça. E aí... Visão de justiça. No mínimo, elas vão falar assim, mas eu já conheço o nome. Se alguém pedir a elas apoio, eu já conheço o nome. Eu tenho compromisso com uma pessoa que eu conheço o seu trabalho, sei como ela tem representatividade para o povo do Rio de Janeiro. Então, para terminar, eu quero dizer para vocês que esse é o nosso espírito, sabe? É o espírito de todos nós. Nós temos que ser esses que defendem o reino de Deus, que vão defender a palavra de Deus, que vão lutar pelos Defende a palavra de Deus. Pelos valores morais dessa sociedade. Valores morais. Universal com valores morais. É o muro de contenção do reino de Deus e da vida das pessoas, uma vida de fato de verdade, com valores e com princípios, dos quais as pessoas precisam. Bispo Gonçalves, para poder terminar, eu queria pedir para o senhor, se a gente pudesse, sabe, cada voluntário que agora acompanhou, que entendeu o que nós falamos, entendeu essa corrente que vem lá de fora, tentando aqui no Brasil, e aqui, se não ficou pior ainda, por conta deles. Esse pessoal está aí lutando, porque senão a gente já estaria com problemas muito maiores no Brasil. Que essas pessoas, se o senhor permitir, a gente faria uma collab no Instagram do senhor com o meu, e aí o pessoal, terminando a vídeo, já entrasse lá e comentasse, entendeu? Se já fez a sua lista, se já tem a sua lista, se ainda não tem, para a gente poder ver como que eles entenderam essa mensagem de hoje. O senhor topa? O senhor está fechado o microfone aí. Agora sim, bispo, liberado. E segundo, bispo, em outubro, novembro, próximo outubro, novembro, a gente fazer uma segunda para tratar disso aqui. Eu vou mostrar o que está acontecendo com os cristãos no mundo, Brasil e mundo, que também já começou a acontecer no Brasil. Aqui até agora, eles não estão matando pessoas na igreja, graças a Deus, e a esses defensores. Mas a gente tem coisas acontecendo, por exemplo, só um exemplo aqui pequeno, 3.604 cristãos foram detidos no mundo, isso que foi catalogado. Cara, vocês não são cristãos. Cara, para de fazer fake news de loucura. Isso deve ser algum distúrbio, cara. Ele se convenceu de que eles são cristãos. Quem disse que vocês são cristãos, cara? Vocês fazem ritual com a Arca da Aliança. Vocês fazem passe da lua cheia, cara. Quem disse que vocês são cristãos? Para de se dizer que vocês são cristãos, cara. Vocês fazem acordo político com um ditador, cara. Meu Deus do céu. Para, Alessandro. Chega. Eu tô cansei de você. Cansei. Gente, tem mais vídeos. O Alessandro Pascoal, inclusive, eu coloquei um áudio dele falando com voluntários. Nós estamos preparados para a guerra que vai ter no próximo ano. Não temos bandeira. Tem um áudio do Alessandro Pascoal que eu publiquei falando, nós não temos bandeira. Pode ser de esquerda, de direita, minha bandeira é Cristo. Vai ser em outras palavras. Você que é voluntário
vai votar no partido que a Universal disser, vai votar no candidato que a Universal disser, não interessa quem seja. Então, o que interessa para eles é o poder, é a hegemonia do poder. E vem com esse papo furado de que precisamos, para manter o reino de Deus, precisamos manter a igreja, porque tem muito cristão morrendo, e se não tiver político lá, esquece essa parada, esquece isso. Isso é ridículo. Por isso que o Estado do Rio de Janeiro tá esse lixo. A Igreja Universal nasceu aqui. Por isso que esse Estado é um Estado maldito. Desculpa, Deus me livre, nem quero falar uma coisa dessa. Eu amo minha cidade, do Rio de Janeiro, mas é uma cidade sitiada pelo crime organizado. Você que mora fora do Rio de Janeiro, não venha para cá. Se você vier para cá sem saber para onde você vai, se você entrar numa rua errada, você toma um tiro na cabeça. E a Universal começou aqui. A Universal abençoou muito essa cidade quando ela começou aqui. Então, essa questão de abençoar a cidade, de ter influência política, não quer dizer porcaria nenhuma. O governo do Rio de Janeiro come na mão da Universal e está um lixo a cidade, um lixo. A cidade da festa, a cidade da Lady Gaga, da Madonna, a cidade do evento do Maracanã, do Edir Macedo, e está um cocô. A pessoa não tem paz, é uma cidade que não tem segurança, é uma cidade que não tem infraestrutura, que não tem preocupação com nada. E onde chega o Partido Republicano, chega a destruição. Chega o mal tá aí, não tem outra coisa, é uma divisão. É essa turma das trevas com a turma daqueles poucos que denunciam eles. Edir Macedo faz parte do clube das trevas. Um homem mentiroso, mitomaníaco, que mentiu, que engana, que tem um apartamento lá no Postal e Design ao lado do Messi, e você que é obreiro morando no valão do Faria Timbó. Ah, faça-me um favor, parecendo que o povo é idiota, imbecil. Alessandro Pascoal querendo fazer o povo de idiota. Quem vota no Republicanos apoia o Bispo Macedo. Quer o Bispo Macedo para mandar na tua cidade. Quem manda é ele. Marco Pereira fez live lá com outro sujeito lá, com o Altair lá, fez uma live lá com ele lá, outro também. Tem que obedecer o Bispo Macedo, meu filho. Você tem que obedecer ele. Quem manda é ele. Acabou. Então não votem no Republicanos. Você, obreiro, trabalhando de graça enquanto o republicano está ganhando milhões do governo. Vai lá. Vota no meu candidato. É um homem de Deus. Esse papinho de homem de Deus, vai pesquisar a história política da Igreja Universal. Tem gente até que foi presa por causa do mensalão. Sai fora, rapá. Situação, exatamente, dona Cléia, exatamente. Na Bahia tá a mesma nojeira. A mesma nojeira. Esses dias aí o Sérgio Corrêa, toda a segurança pública da Bahia, polícia militar, guarda municipal, todo mundo lá no templo da Bahia. A Bahia tá muito bem. Muito bem. A Bahia tá muito bem para virar um dos piores estados do Brasil. Porque quem manda na Bahia é um líder religioso que está a serviço do Macedo. Exatamente, Daniel. Falou bem. Como é isso aí. Olha, Gonçalves, vou te falar uma coisa. O Adilson Silva teve um infarto por conta da pressão psicológica que ele sofreu. Eu vou receber mais informações dele. Eu vou fazer aqui live sobre o Adilson Silva. Eu sei tudo que está acontecendo. Tudo. Sei tudo. A mãe do Adilson, sei tudo que você possa imaginar. Eu sei que ele não está morto, senão... Mas você pode ter certeza que eu não vou dar sossego para vocês. Sexta-feira agora eu vou trazer um áudio do Edir Macedo, pretendo fazer isso, para falar sobre a Fogueira Santa. Domingo, se Deus assim permitir, se tudo der certo, a gente vai fazer uma live com o Jobert Rodrigues aqui no canal. Tá certo? A gente vai trazer notícias para vocês. Notícias para vocês. E 2026 está aí. Estão preparando a política para governar a tua cidade. Você que está me acompanhando agora, você tem que ser o propagador disso. Na minha cidade não entra republicanos. Partido Republicanos é a mesma coisa você votar num partido da pior ideologia que existe. Sabe por quê? Pior do que o inimigo é o falso amigo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma coisa é você ter uma ideologia anti-Deus,
uma ideologia que leva as pessoas a serem anti-Deus, essa é a palavra. Agora, o pior de tudo é o hipócrita, é o falso amigo. O inimigo, você sabe o que vai esperar dele. O inimigo, você já espera tudo dele. Agora, e o do falso amigo? Você vai esperar o quê? A Universal é o falso amigo. Estão ali com você, mas querem usar você. Querem se aproveitar de você. Quero mandar até um abraço para o Francisco, um amigo meu. Não vou poder entrar em detalhes sobre isso, que recebeu uma vitória muito grande essa semana. Ele sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. Exatamente, Célia. Tem que ser isso mesmo. Fora republicanos. Republicanos jamais. Eu sei que tem candidatos, até boas pessoas lá no Partido Republicanos, que não é todo da Igreja Universal. Mas quem manda no Partido Republicanos é o Bispo Edir Macedo. Pode ter gente boa, igual a TV Record. A TV Record tem bons profissionais. Tem excelentes profissionais trabalhando na TV Record. Eu sei que tem. Em todos os departamentos. Mas, infelizmente, a TV Record foi comprada com um dinheiro amaldiçoado. Infelizmente. É verdade, gente. Dinheiro do narcotráfico, dinheiro do suor das pessoas que acreditam que foram enganadas. Por isso que não dá certo, por isso que vai ser sempre derrotada. O Deus da Igreja Universal, o altar da Universal é o altar derrotado, é o Deus derrotado. Eles servem a um Deus derrotado, por isso que a maioria dos membros são derrotados. Querem continuar derrotados. E vão fazer a fogueira santa para receber o Espírito Santo em nome de uma justiça, mas ninguém acha, todo mundo acha justo o Edir Macedo fazer o que faz com o dinheiro das pessoas. Então, você que concorda com a justiça da Universal, você vai continuar sendo derrotado, vai continuar na miséria, doente, vai continuar. Teve uma senhora, só para fechar aqui, e ela falou uma coisa muito interessante. Teve uma pessoa que mandou no WhatsApp: Davi, eu encontrei uma dona na rua. Eu fui falar de você para ela, alguma coisa desse tipo, fui falar um vídeo para ela, não sei o que ele foi falar. Ela deu o maior gritão, Davi, no meio da rua, igual uma maluca. Eu sou universal e só saio de lá morta. Aí eu falei assim, gente, é sério. Aí eu falei assim, bem, numa coisa ela tem razão. Isso eu concordo. Ela realmente só vai sair de lá morta. Porque é exatamente isso que a Universal vai fazer com você. Vai acabar com a tua vida. A Universal vai acabar com a tua vida. Vai acabar com a tua família. Quando você não tiver mais nada para dar, você vai ser chamado daquilo que o Macedo chamou todos aqueles que saem, de lixo. Você só serve para atender os interesses deles. Então, se alguém falar para você, eu só saio de lá morto, você fala assim, é exatamente isso que vai acontecer com você. Você vai sair de lá morto. Porque é assim que eles querem que você esteja. Vai usar você e depois você morre. Então, nós temos que continuar fazendo a nossa parte. Quero convidar você a nos apoiar. Vai aqui no QR Code, coloca aí no seu celular o QR Code, nos apoie. Falei no início da transmissão, peço desculpa porque eu estou usando o telefone celular para fazer a gravação. Se tiver alguém que quiser me ajudar com uma câmera profissional para eu poder fazer as gravações, eu agradeço de todo o coração, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por vocês que estavam... Como é que é? É verdade. O Street Holder, seja bem-vindo, irmão. Um abraço, Deus te abençoe. Nós vamos em frente, gente. Nós precisamos continuar. Deus está conosco. Não tenha medo, não tema nada. Deus está com vocês. Amanhã, pela misericórdia de Deus, dia 19 de junho, eu completo 15 anos de casado. Para a glória do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muito amor no meu coração, com a minha esposa querida que Ele me deu. E eu pretendo continuar fazendo a minha parte. E eu conto com cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, um ótimo abraço, uma ótima noite. Vamos em frente, creia que a verdade vem aí, tá bom, pessoal? Fique com Deus e bora pra cima. Deus tá com a gente. Tchau, um abraço, pessoal. Tchau. Se você curte o conteúdo do canal, quer apoiar ainda mais?
Clique no botão Seja Membro para ter acesso a benefícios exclusivos. Muito obrigado a você que é membro do canal e você que ainda não é membro, nos apoie nessa missão porque a verdade vem aí.